Olá, boa tarde. Nós estamos aqui com a professora Ana Carla Dubiela, ela que é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professora. Boa tarde, Fabiane. Obrigada pelo convite. Nós vamos agora falar sobre o livro de crônicas escrito por Rubem Braga, Os Moços Cantam e outras crônicas sobre música. É isso, né? É isso mesmo. Pronto. Então, professora, eu gostaria de começar lhe perguntando sobre as histórias. Se houve alguma história que, no momento que você estava lendo, você correlacionou com alguma situação que estava vivendo? Sim. O Rubem Braga é um jornalista de esquerda e quando a gente lê, a gente não pode deixar de fazer uma comparação com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu li a crônica Sambas, me chamou muita atenção, porque apesar dele ter escrito no início do século XX, ele tem muito a ver com a nossa posição política hoje. E nós já sabemos que você já escreveu livros, sabemos dos seus hábitos de escrita. E como foi que os textos de Rubem Braga influenciou os seus próprios? Influenciou muito, porque a crônica, como vocês sabem, é uma esquina entre o jornalismo e a literatura. Por 20 anos eu fui só jornalista e depois eu comecei a fazer literatura, especialização, mestrado, doutorado, em cima da obra de Rubem Braga. Eu sou especialista na obra dele. Então ele, como jornalista e como literário, nos seus textos literários, ele me influenciou bastante. Inclusive na tese de doutorado, que virou meu último livro, As Cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin, eu procuro seguir o máximo possível essa prosa poética, para não ficar uma coisa chata, né, daqueles textos acadêmicos que ninguém lê. Com certeza, isso é muito importante para despertar o interesse na leitura. O interesse do leitor, exatamente. E qual é a sensação durante a sua leitura que você teve, que o próprio autor quis deixar para o leitor, assim, no final de um texto? Existem vários textos diferentes, porque é bom lembrar que esse livro ele foi organizado muito depois da morte dele. Ele morreu em 90 e esse livro foi organizado pelo Carlos Didier no ano passado, em 2016. E então são textos inéditos dele em livro. São textos em que ele trata da música. Como ele não é um especialista em música, muitos são perfis de cantores, né? Perfis da Elisete Cardoso, do Ataúfo Alves, do Bola Sete, do Noel Rosa, do Chico Buarque de Holanda e vários outros cantores. Então tem uma parte que é mais jornalística, que é essa de perfis, que tem uma pequena biografia de cada compositor, de cada músico, e tem uma outra parte que ele é bem Rubem Braga mesmo, ele é a parte mais lírica, que ele em torno da música ele bota uma situação que ele viveu do cotidiano, uma coisa mais poética, mais delicada, que é isso que mais me chama a atenção nele. E você acha que os seus leitores, eles podem encontrar essa característica do Rubem Braga nos seus livros também? É muita pretensão minha dizer que sim, né? O Rubem Braga é o maior cronista brasileiro, eu não me comparo a ele não. Às vezes, quando eu escrevo uma crônica, eu tenho até vergonha, porque diante dos textos deles eu sou uma formiguinha, não sou ninguém. Porque eu sou apaixonada por ele e ele é como um ídolo mesmo para mim. Mas eu procuro sempre, né, ser o mais simples e o mais delicado possível nas coisas que eu escrevo. E dentre tantos os textos escritos, que nós sabemos que são mais de 15 mil textos escritos por Rubem Braga, qual deles que você leu até agora é o seu favorito? Tem vários favoritos. Tem O Padeiro, que é uma crônica lindíssima, super sensível, Os Amantes, Visão, Aula de Inglês, Recado ao Senhor 903, enfim, são vários textos que eu acho que todo mundo hoje deveria ler. E falando mais um pouco sobre você, que já tem aí essa carreira, 7 livros escritos, não é mesmo? Com quantos anos você começou a escrever? Bom, eu comecei tarde para a maioria das pessoas, mas bem cedo se a gente for comparar a Saramago. Saramago começou com 63, eu comecei com 43. E já são 7 livros, né? 4 sobre Rubem Braga, a crônica de Rubem Braga e o conceito de crônica, né? A pesquisa teórica sobre o gênero crônica.
E também As Mães de Chico Xavier, sob encomenda de uma editora de São Paulo, Para Belchior com Amor, que eu sou coautora e foi lançado em outubro do ano passado para os 70 anos do Belchior, não foi por causa do falecimento dele, que é o mais vendido de todos os livros. E Pedro Freitas, A Vitória do Trabalho, que foi a minha primeira biografia. Acho que eu devo ter esquecido algum, mas... De qual desses trabalhos você sente que foi o que mais exigiu estudo, pesquisa, o que mais exigiu de você como uma escritora profissional? Escritora eu nem digo, mas mais na parte acadêmica, o que mais me exigiu foi a tese de doutorado. Foi As Cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin, flanando entre Rio, Cachoeira e Paris, que foi escrita justamente, como você disse, para a Universidade Federal Fluminense e que eu adaptei para livro. Por quê? Porque tem crônicas dele inéditas em livro, até então inéditas em livro, escritas em Paris de 1947, uma outra parte de crônicas de 1980 e um diálogo com Edgar Allan Poe e o Homem na Multidão. Tem a poesia cotidiana de Baudelaire, de Charles Baudelaire, e as complexidades, as passagens, principalmente de Walter Benjamin, que eu acho que deu um diálogo inusitado, porque ninguém estudou isso até então. Uma professora minha disse que era incompatível Rubem Braga e Walter Benjamin, e na verdade foi uma grande satisfação fazer. E principalmente porque a abertura, a apresentação do livro é da Ana Miranda, da romancista da Companhia das Letras, as artes plásticas do Mário Sanders, e tem 2 guias, um guia para leitor, para quem está começando a ler Rubem Braga agora. Eu faço toda uma análise de todas as coletâneas dele, antes dele morrer e as organizadas depois que ele morreu, e também um guia para novos pesquisadores, fazendo a relação dos 10 anos de pesquisa que eu fiz, o que foi que eu achei de mais interessante, que vale a pena um pesquisador da crônica consultar. Muito bem, e agora só para finalizar, eu gostaria de lhe perguntar, eu vi que você citou aí vários escritores internacionais, inclusive, que chamam a atenção na literatura até hoje, como Edgar Allan Poe, que eu particularmente gosto bastante. E você acha que o seu público é um mais variado ou tem um público-alvo certo como desses outros? Depende do livro. Por exemplo, os livros de Rubem Braga, eu acredito que acadêmicos, pessoas que gostem de livros, da leitura, de literatura, da crônica especificamente, o meu público-alvo são essas pessoas, né? No caso das Mães de Chico Xavier, é um público espírita, ou que pelo menos tem interesse em conhecer o espiritismo. Eu não sou espírita, mas foi por encomenda o livro. E o Pedro Freitas, A Vitória do Trabalho, é para todas as pessoas que querem vencer na vida e querem ter um exemplo de como seguir, porque ele começou como camelô em São Paulo. Então é uma história, esse é o público. São empresários ou pessoas que querem ser empreendedores e que se inspirem numa história como essa. E Para Belchior com Amor é geral, é quem ama música, quem ama Belchior, quem mora em Sobral e se sente mais próximo dele, quem gosta da poesia na música, né? Que ele cita João Cabral de Melo Neto, ele tem várias influências na música dele interessantes. E se você tem mais alguma sugestão que possa contribuir para o quadro Fica a Dica, é só mandar um e-mail para jornalismo.ead@inta.edu.br. Até mais!